Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno, em parceria com a Petrobras. Por que em parceria com a Petrobras? Porque esse espaço faz parte, é parte integrante do projeto Dignidade para a Infância, realizado pelo Pequeno Nazareno em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. E hoje, numa alegria profunda, porque recebendo aqui 3 amigas do Pequeno Nazareno, tive a oportunidade de tomar um café gostoso, feito aqui pela Isabel, que ganhou nota 10. E eu estou aqui com a Carla, com a Alaide e com a Isabel. São nossas amigas de algum tempo, elas vão se apresentar e eu tenho certeza que esse episódio vai agradar demais a mim, a elas e também a você. E aí, Carla, tudo bem contigo? Tudo bem. Que bom que você aceitou aqui o convite, juntamente com a Alaide, juntamente com a Isabel. Então, a gente começa sempre se apresentando aqui para a nossa audiência. Fique à vontade. Meu nome é Carla Severo, tenho 36 anos, sou moradora do bairro Padre Andrade e eu faço parte do Pequeno Nazareno, do projeto. Maravilha. Ela faz parte, sim, do Pequeno Nazareno. As 3, aliás, participam do grupo terapêutico, que é conduzido pela psicóloga Carla Giovana. E vão contar o que é o grupo terapêutico, que faz parte do projeto Dignidade para a Infância. Então, depois da Carla, eu quero pedir a você, Laide, por favor, a Laide, se apresenta aí para a nossa audiência. Meu nome é Maria Laide Duarte Souza, tenho 53 anos, sou moradora do Padre Andrade e faço também parte do grupo terapêutico, né? O grupo terapêutico. Eu estou curioso já, porque eu sei alguns detalhes, mas não fui a todas as reuniões, obviamente. Quero que vocês contem tudo, não escondam nada. Combinado, com certeza. Maravilha. E aí, Isabel, agora é você. Se apresenta aí para o pessoal. Eu sou a Isabel, tenho 57 anos. Fiz ontem, né? Parabéns. Obrigada. E eu sou do grupo da terapia. Né? Da terapia, da bacana, terapia, isso mesmo. Né? E do grupo Nazareno. Maravilha, e é isso aí. Gente, amiga, todos nasceram aqui em Fortaleza. Sim. Você disse que aniversariou no último domingo, não foi? Sim, 7 de setembro. Ela nasceu no dia 7 de setembro, aqui é a Carla, e a Alaide contou que nasceu em 15 de novembro. Então é o dia da independência, né, do Brasil e a proclamação da República. Muito interessante. Legal, né? Bacana. Vamos falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a trajetória de vocês, não é? Quem quer começar? Como é que vocês nasceram? Tira para o ímpar, então. Apontou. Carla ou Alaide, quem quer começar? Eu queria falar, que vocês lembrassem um pouco aqui para a gente da infância de vocês. Um pouco da família, assim, os irmãos, como é que... O que é que a gente pode lembrar? Vamos começar do início, viu? Né? A minha infância, eu achei assim, foi uma infância com dificuldade, mas era bom, né? Era bom. Me lembro assim, minha infância hoje ninguém não tinha televisão, não tinha geladeira. Era fogão a lenha, era filtro, era pote, né? Não existe, na minha infância não existia isso, né? Humildade, assim, era muito humilde, né? Quem tinha televisão, quem tinha condições, geladeira. Hoje, todos nós podemos possuir, né? Mas na minha infância não existia isso. Existia para as pessoas que tinham condições. Na minha casa era muito humilde. Mas eu achava a minha infância boa. Por quê? Porque nosso pai era presente, a gente vê o pai trabalhando para nos criar, né? Cuidar da gente. Não podia dar assim do bom do melhor, mas ele tinha aqueles cuidados com a gente, né? E a gente se sentia feliz. Não tinha televisão, não tinha geladeira, era um potezinho, era um filtro. De manhãzinha, quando meu pai saía para trabalhar, ele dava uma ordem para a gente. Vai encher o filtro, vai botar água para sua mãe lavar a roupa, né? E vai ajudar. E nós obedecia, né? Eu ainda, quando eu fecho os olhos, ainda me lembro da minha infância, né?
Era uma infância humilde, pobrezinha, mas era uma infância feliz. A gente agradecia tudo que a gente tinha, né? Tinha aquela humildade, mas a gente sabia agradecer, né? Como hoje os jovens têm tudo, mas não dão valor e não sabem agradecer, né? A família era grande? A minha família era grande, era meu pai, minha mãe, eram 6 filhos, né? 6 filhos, né? Minha mãe, naquela época as mulheres tinham mais filhos, né? A minha mãe nasceu um ano, depois nasceu outro. E o mais que eu achava mais lindo, assim, que a minha mãe não tinha filho na maternidade. Ela tinha filho em casa. Todos nasceram em casa. Esses agora que são os mais novos. O que eu já pude ver, eu era criança assim na idade de 10 anos. Me lembro que a minha mãe grávida, minha casa humilde, mas tinha amor e tinha felicidade, por mais humilde que fosse, né? Aí, quando minha mãe estava para ter criança, eu saía mais o meu pai, ainda me lembro. Eu saía mais o meu pai para chamar a parteira, para fazer o parto, né? Para fazer o parto em casa. Para né? pegar o menino que ia nascer. A gente ia pegar, né? Às vezes, uma vez eu me lembro, eu criança, eu me acordei e a minha mãe estava tendo neném. Eu me assustei porque eu vi o neném, cabeceando do neném, né? Eu me assustei e eu saí. Então, a minha infância foi uma infância humilde, mas era feliz. Não tinha televisão? Não tinha televisão. Mas tinha algum vizinho que tinha televisão que você ia assistir lá? Tinha, mas era uma dificuldade para nós assistir. Às vezes, eu me lembro que quando começou essa minissérie, o Chaves, e nós estávamos doidos para assistir o Chaves, e a nossa vizinha tinha televisão. Mas sendo que quando a gente se aproximava para assistir a televisão, fechava a porta e a gente ficava pendurado na janela pelas brechas, né? Isso era uma humilhação, né? Para nós que né? Aí eu me lembro, uma vez, meu pai, com muita dificuldade, ele conseguiu comprar uma televisão. Ainda me lembro da televisão, parecia uma mala. De madeira ao redor e era bem grandona, né? Foi uma felicidade que o nosso pai viu a nossa humilhação, né? Dos vizinhos fechar a porta na nossa cara. E ele, com muito esforço, ele conseguiu comprar uma televisão para nós. Foi uma alegria, né? Porque quando a gente era muito pobre, tudo que vinha na gente, a gente valorizava. A gente ficava feliz, porque possuir uma televisão era felicidade, né? Isso tudo aconteceu no bairro Padre Andrade. Padre Andrade. Aqui em Fortaleza. Fortaleza. Muito bem. Porque o Padre Andrade, hoje, ele está muito grande. Quando eu cheguei no Padre Andrade, ele era pequeno. No bairro onde eu morava, porque Padre Andrade é grande, né? Hoje tem conjunto, né? Porque teve as invasões, foi tudo formado em conjunto. E onde eu morava, era só beco. Beco, para poder sair, era só beco. Porque tinha sítios. E nos sítios foi, por causa das invasões, né, as comunidades, né, os pessoal sem casa, sem teto, né, começaram a invadir, né. Aí hoje foi formado conjunto. O Padre Andrade tem muito conjunto. Hoje é bem habitado, né. Mas tudo foi ali no Padre Andrade. Eu acho que em tudo eu posso ter quase 40 e poucos anos dentro do Padre Andrade, né? Muito bem, então eu ouvi aqui com muita atenção e gostei da história da sua infância, viu, Alaide? Eu quero ouvir vocês agora, Isabel ou então a Carla. Quem quer começar? Fala aí quando você era menina. Quando era menina, eu morava no Papicu. A minha mãe só tinha eu e meu irmão, porque ela já tinha dado um irmão meu, quando era novinho. Aliás, ela me deu também, aí foi buscar. Porque ela morava nas casas de amigas, essas coisas, né? Aí depois ela teve uma invasão lá no Papicu, aí ela arranjou esse cantinho, aí começou a fazer de tauba lá, aí a gente ficamos lá. Aí era eu e meu irmão Aurélio.
Aí depois, de lá para cá, ela arranjou um trabalho, trabalhava num condomínio, aliás, num prédio que lá só tinha mato, fica ali perto do Hospital Geral. Aí eu ia para o colégio, ela me acordava, eu dormindo. Você ia dormindo para o colégio? Era. Calçava sandália no sapato, tudo, farda eu deitada, dormindo. Eu ia para o colégio, aí com as meninas tudinho. Aí depois por aí, meu irmão começou a usar droga, saía à noite, no meio do mundo por aí, minha mãe ia atrás dele. Deixava eu sozinha, com um primo meu dormindo em casa. Uma vez caiu uma parede em cima de mim, chovendo. Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha uns 8 anos. Uns 8 anos, era. nessa época. Aí minha mãe sempre tinha cuidado com ele, que ele era dependente, usava droga, né? Deu muito trabalho a gente, se envolveu com muita gente, começou a gostar de dona por aí, as meninas ficavam grávidas dele. Aí lá vai a gente criar filho dele, novinho, entendeu? A gente já passamos por tanta coisa com esse rapaz, aí chegou com esse filho dele, deixei de estudar por causa do filho dele. E o outro irmão que a sua mãe deu para a pessoa criar? Ele foi criado com uma amiga dela, muito bem. Ele é casado hoje em dia, sabe? Ele é avô. Pois é, aí lá onde a gente morava, a gente sofria muito. Como a Laide estava dizendo, né? A gente não tinha televisão, vivia assistindo as casas dos outros. Meu sobrinho tinha uns 5 anos já, deixava ele também na porta da casa da pessoa e a pessoa pegava, trancava a porta. Aí meu sobrinho chegava, aí, o que foi, menino? Não, fechou a televisão, fechou a porta. Também a mãe comprou uma televisão, 2, aí lá também na casa da mulher, faltou televisão, ia lá para casa, pode entrar à vontade. Para que descontar o mal por mal, né? Aí daí meu irmão ficou preso, aí lá vai a gente ir visitar ele, sabe? Acordar às 5 horas da manhã, eu e minha mãe, pelejando. Aí esse filho dele começou também crescendo, ficou dependente químico. A gente vinha morar aqui no Padre Andrade também. Aí começou, ele bebia, aí começou a destruir as coisas da gente, a gente ficamos só mesmo um colchão no chão. A panela da gente era lata de leitinho, né? Aí passando, teve em 2016, para 2017 mataram ele. Ele ali, é como se fosse um filho meu, sabe? Eu nunca esqueço. Ele, tudo que os pessoal queriam bater nele, eu botava meus filhos na frente dele, para não bater nele. Eu protegi tanto ele, sabe? Ele ali, assim, não. Eu perdi ele, perdi minha mãe. Hoje eu vivo só eu mesmo, enfrentando a vida. Eu sinto até falta da minha mãe. Mas, graças a Deus, que os meus filhos são ótimos filhos para mim. Meu Yuri é um bom filho, um bom pai, um bom marido. Me deu 2 netos. Eu amo meus netos. Minha filha, a Bia, também. Ela é ótima filha para mim, ela. Eu gosto muito dos meus filhos, meus netos, a Maria, eu amo como fossem meus filhos, tudinho. Para onde eu vou, eu deixo de fazer minhas coisas para me viver com eles dois, com eles tudinho. Sabe? Minha mãe não chegou nem a ver os bisnetos. E ela já era tataravó. Ela. Eu só sinto mesmo falta da minha mãe, sabe? Ver ela presente ali com a gente. Eu sinto muita falta dela. Acredito, viu, Isabel? A Isabel começou a falar um pouco sobre a infância e, né, acabou falando um pouco mais sobre a trajetória, né? Assim, a vida não é fácil, né, Isabel? Não, filha, não. Traz muitos desafios para a gente, né? Muito bem, eu quero agradecer aqui por você compartilhar um pouco da sua vida. A gente ainda tem
bastante tempo, vamos continuar conversando, né? E quero também aqui agora dar o espaço para a nossa amiga Carla, né? Vamos lá, né? A minha infância, como foi? Deixa eu me lembrar aqui. Falar da infância, né? Sempre mexe com feridas, né? Assim, né? Muita coisa a gente vai lembrando, né? E eu sou filha de pais separados, né? Eu não consigo falar. Assim, eu sou filha de pais separados. Enfrentei muitos desafios, tá entendendo? E por esse motivo, mas assim, eu tive um avô e uma avó que, apesar da pobreza, eu preferi sair, né? Porque assim, a minha mãe tinha o meu padrasto e eu preferi morar com meus avós. Apesar da humildade, eu me sentia muito bem com meu avô e com minha avó. E eu fui uma criança feliz, apesar da humildade. Eu tive a proteção deles enquanto eles existiam aqui na Terra, né? Eu agradeço muito. Me ensinaram valores, né? Que até hoje eu carrego. Minha avó era aquela mulher que, sabe, ela era para tudo e para todos. Aquela mulher que qualquer pessoa da família que precisasse, que não tivesse um alimento, lá na minha avó tinha. Minha avó é aquela famosa casa de vó. Eu me lembro da casa cheia de netos, né? Cheio de primos. E era muito bom, né? Quando ela faleceu, por isso que eu me emociono, porque se perdeu. Hoje a gente não tem mais isso, né? É isso. Ok, Carla, muito obrigado a você, a Laide, Isabel, por compartilhar um pouco do que foi a infância. Todos nós, certamente, tivemos infâncias bastante desafiadoras, infâncias difíceis, né? E o Pequeno Nazareno, há mais de 30 anos, tem esse olhar para com as crianças. Talvez por isso a gente sempre começa falando, né, um pouco sobre os inícios, né? Que no caso aqui eu perguntei sobre a infância, né? Mas você falou bastante, Isabel. Passei, né? foi. Chegou até a idade adulta, não é? Mas eu quero continuar um pouco essa trajetória. Quero ouvir vocês assim sobre a juventude também, porque a gente convive aqui no Pequeno Nazareno com muitos jovens, e a gente, quando a idade vai passando, a gente vai assumindo responsabilidades, vai constituindo família também. Às vezes a gente pega meio pesado com a juventude. Eu quero saber como é que foi a juventude de vocês. Tá certo? Porque a gente tem a mania, às vezes, uma história, né, diferente. Exatamente. Quem quer falar um pouco sobre a sua juventude? A infância, eu sei que a infância foi difícil. Eu quero ouvir sobre a juventude. A minha juventude, eu digo assim, eu sou mais velha de... Assim, eu não sou tão velha, mas na minha época a juventude era... Os pais pegavam mais, né? Os pais chegavam mais juntos, né? Eu me lembro da minha juventude, o meu pai, ele trabalhava... A minha irmã, ela era mais abençoada. Ela queria namorar cedo. Aí meu pai era daqueles assim... Chegava do trabalho, perguntava por tudinho. Cadê fulano? A minha mãe dizia, tá ali. Aí minha irmã era mais velha sim, porque ela, das mais velhas, parece que ela tinha 12 anos. Ela era mais velha. Ela era mais assanhadinha, né, para namorar, né? Aí o meu pai é daqueles pais que tinha cuidado, né? Aí minha mãe, cadê a Laís? Não, tá ali. Meu pai dizia assim, bora, vai chamar e volta logo, porque se for e não voltar, vai apanhar. Eu vou cuspir no chão. Fazia assim. desse jeito. Aí eu sei que eu chegava lá, aí eu dizia assim, Laís, o pai tá te chamando. Corria. Uma vez ele mandou chamar e eu fiquei. O outro foi chamar e ficou. Quando nós chegamos, fomos todos 4 para conversa. Aí meu pai, né, botou nós de castigo. Meu pai não gostava de bater. Ele gostava de botar de castigo. Ele não gostava de bater, né? A minha mãe gostava de bater. A minha mãe tinha mania de ela tacar o caneco na cabeça da gente. Caneco de alumínio? Caneco de plástico. De plástico. A minha mãe e meu pai diziam, mulher, tem tanto canto para tu bater nos meninos, tu bate logo na cabeça. Esses meninos vão ficar doidos. Tem tanto canto, né?
Mas o meu pai, ele tinha aquele cuidado com a gente, né? A minha irmã, ela foi danada. Ela não tinha medo do meu pai. Ela não tinha medo do meu pai, que ela começou a namorar cedo, né? Nós tínhamos medo do meu pai. Nós tínhamos medo, mas não era de bater, mas nós tínhamos medo, nós respeitava. É daquela época, se meu pai estivesse conversando com um adulto, a gente não chegava perto para se meter, porque se nós chegava, o meu pai corrigia a gente só com um olhar. Se ele arregalasse os olhos, nós já sabia que ele não estava gostando, nós saíamos. Nesse tempo aí, as crianças, os adolescentes não tinham direito de participar, não, da conversa, era? Não. Nosso pai é assim, ele corrigia a gente só com um olhar, né? Aí minha irmã, como era mais abençoada, ela quis namorar, meu pai foi mais que ela apanhou, né? Meu pai batia nela porque não queria, né? Ele chegava do trabalho, perguntava por ela. Eu me lembro na minha infância, uma coisa que eu nunca esqueci. Uma vez, tinha uma casa que a minha irmã gostava de estar lá. Ainda não me lembro. Eu fecho meus olhos assim, parece que eu estou vendo aquela cena. Eu tinha 11 anos, ela tinha 12 anos. Aí tinha uma casa, uma vez eu cheguei nessa casa, e quando eu entrei nessa casa, minha irmã, nós somos pequenininhas, né? Aí, eu entrei assim, eu vi a minha irmã sentada no colo de um homem mais velho, né? Era um rapaz, mas para ela era velho, né? Eu acho que ele já era mais ou menos 20 e pouco, quase por aí. Aí eu olhei assim, eu corri no meu pai. Eu achei aquilo estranho, sabe? Hoje tem um nome para isso, né? Aí eu cheguei no meu pai, eu disse, pai, a Laís está sentada no colo do homem lá na Dona Maria e ele está beijando na boca dela. O meu pai, ainda me lembro, meu pai tinha uma coisa que ele fez daqueles de soro, chamava, né, assim, meu pai fez tipo um chicote. Aí o meu pai chegou lá, ainda me lembro, no Jardim Iracema, onde é o Balbino, era um campo de futebol, nós morávamos ali. Aí o meu pai chegou lá, ainda pegou no flagrante, né? Ainda me lembro a carreira que o meu pai deu nesse homem. Cada alcance que meu pai chegava era uma chicotada que o meu pai dava nele, né? Eu sei que dessa carreira, até hoje, o senhor não apareceu mais, né? Eu ainda me lembro da minha infância, porque era aqueles cuidados que o pai tinha com a gente, né? O meu pai não aceitava. Uma vez eu vi uma amiga minha vestir short. O meu pai não aceitava nós vestir short, né? Era vestido. Ele não aceitava nós colocar shortzinho. O cabra que estava namorando com a sua irmã, Laís é o nome dela? É. Tá correndo até hoje ainda. Tá correndo até hoje, porque não apareceu mais, né? Eu achei estranho, né? Eu achei assim, vale. O homem tá... Eu achei estranho porque ele era velho, ele era né? Nós era tudo criança, né? Eu acho que era... Hoje é como é que se chama? Hoje, se pegar uma pessoa mais... velho. Um abuso, né? É um abuso, né? É. Mas naquela época a gente não lembrava isso, né? A defesa era uma proteção que os irmãos tinham com o outro, né? Eu perguntei sobre a juventude, você está falando um pouco também da sua irmã, e você era mais comportada? Não, eu tinha medo, meu pai. Eu morei cedo, não. Eu vim namorar velha já, né? Tá já certo. velha, porque meu pai nós tudo tinha medo do meu pai, né? O meu pai dava uma ordem, se dizer assim, quando a gente queria sair, a gente dizia assim, mãe, deixa. Aí a minha mãe dizia, vai pedir para o teu pai. Se o teu pai dizer sim, é sim, não. Né? Até isso. Eu acho que eu vim me danar assim com uns 15 anos de idade. Né? Ainda era jovem, né? Se danar? É. De se danar é querer assim, se soltar, namorar, né? Eu me lembro que uma vez eu queria ir para a praia. Aí a minha mãe disse assim, mãe, deixa eu ir para a praia, vou mais fulano e cicrano. Assim, o nome das meninas eu sabia, eu digo assim porque, né? Aí a minha mãe disse assim, vai pedir pro teu pai. Se teu pai deixar, tu vai. Aí eu cheguei, o pai deixou eu ir para a praia. Aí ele disse, tu vai mais quem? Eu vou mais fulano, mais cicrano. Aí o meu pai disse assim, eu vou deixar, mas tem a hora para chegar. Se não chegar nessa hora, já sabe, vai apanhar. Aí meu pai dizia, olha,
sabe com quem vai, né? Tudinho bebe aí. E se chegar também com bem catinga de bebida, vai apanhar. Meu pai dava a ordem do meu pai se apanhar. Aí eu sei que eu me lembro, eu ia para a praia amarrar minhas amigas, né? Aí tinha uma jovem que foi junto com mais nova, era eu e ela mais nova, de 15 anos. Aí tudo estava bebendo. E eu preocupada com a minha amiga para não beber também. Eu disse assim, não bebe não, mulher, porque o meu pai disse que eu não podia beber, porque nós era mais nova, não bebe não, que tu chegar em casa tu vai apanhar também. E eu preocupada com as horas. E eles começaram a beber e esqueceram das horas. E eu dependia delas para voltar, né? Quando eu cheguei numas alturas, o meu pai já estava me esperando lá na esquina. Aí eu disse, eu vou apanhar. Aí tava com aquele chicote na mão, não? Ele estava... Eu sei que ele estava lá me esperando para... Eu disse, eu vou apanhar. Aí eu disse assim, mulher, tu vai mais eu, porque tu vai explicar porque nós chegamos tarde, né? Aí, mas meu pai não apanhou, mas eu tinha medo de apanhar. Eu tinha medo de peia. Aí eu obedecia, porque eu tinha medo de que se meu pai disse assim, se não chegar a tal hora, vai apanhar, né? Eu me lembro que na infância, assim, eu na minha infância, assim, de... Coisa assim, de 10 para 12 anos, na infância, né? De 13 anos, o meu pai gostava de... Ele sempre gostava de colocar botiquim, naquela época a gente chamava de botiquim, né? Sim. Aquele botiquinzinho que tinha. Aí, uma vez, eu carreguei o dinheiro do botiquim, né? Eu carreguei, mas é só coisa de criança. Eu queria comprar bola, eu carreguei. Meu pai disse assim, cadê as moedas que estavam aqui? Aí eu fiquei calado. Aí meu pai botou nós 4 de joelho, palmatória. Eu já apanhei de palmatória, né? Embora, quem não disser, quem pegou as moedas, vai apanhar de palmatória até dizer quem pegou. O pobre dos meus irmãos pagou por uma coisa que não fizeram. E eu vi que tudo estava sofrendo apanho de palmatória. Eu digo, foi eu, pai, foi eu. Aí o meu pai tirou meus irmãos e eu fiquei na palmatória. Aí quando eu passava perto, eu entrava no botequim, eu não olhava nem para a caixinha do dinheiro. Porque quando eu olhava para a minha mão, eu me lembro, a minha mão ficou toda vermelha de palmatória, né? Coitado. Mas era assim... Era ruim, mas era bom, é? Era bom porque, às vezes, a gente diz assim, é peia de amor, né? É uma peia de amor. Está corrigindo. Que peia de amor. A peia da lição. Né? Que se não corrigir... A peia da lição, eu acho. Pois bem, enquanto você contava a sua história aí, a Isabel ficava rindo aqui, a Carla um pouquinho também. Você estava lembrando do que você aprontou também, foi, Isabel? Não aprontei muito, não. Não, né? Não. Fala aí um pouco da juventude. A minha juventude era assim, né? A mãe começou a trabalhar nesse prédio, né? Lá perto do Hospital Geral. Aí eu ia para lá para brincar. Lá ainda estava em reforma, botar ainda o elevador, né? Aí começou a chegar as pessoas para morar. Aí eu fui me habituando com os moradores, brincava com as filhas dos pessoal, né? Tudo. Aí ia para o colégio. Chegava lá no colégio, lá os pessoal me chamar para me viajar com eles para a Banda de Catreús, passar 5 dias por lá, em Catreús. Aí voltava, ia para casa, amanhã ia trabalhar. Aí eu ficava em casa para mim fazer as coisas, aí eu só começava a fazer as coisas quando a mãe estava perto de chegar. Que eu botava as minhas tudo para brincar lá em casa. E ela achava ruim. Não queria bagunça dentro de casa de jeito nenhum, né? Pronto, aí o horário dela, eu ia fazer minhas coisas, arrumar as coisas tudinho, aí me mandar ficar lá nas esquinas com as minhas, tudo brincando. Aí começou os 15 anos, 16 anos, né? Aí tinha um rapaz lá doido para namorar comigo, eu nunca fui nada, né? Aí, ele era junto com a dona lá, né? Eu com 15 anos. Aí ele tinha 2 filhos, né, dela. Aí ela dizia que eu que estava botando para cima dele, essas coisas. Aí eu disse, não. Aí eu dizia para a mãe. Aí, sabe de uma coisa? Eu não tenho nada a ver, mas é um jeito, né? Aí ficava escondido com ele. Aí lá vai a mãe atrás de mim. Os pessoal chamavam de assim, olha, é a tua mãe, a saia larga, porque ela é grandona.
Aí com aquela saia dela grandona também, ia atrás de mim. E eu vim embora com ela. E quando faltava energia, me encontraram melhor ainda. Eita, rapaz. Aí era bom mesmo. Muito bem, estamos lembrando um pouquinho aqui da infância, da juventude, né? E enquanto uma fala, a outra fica rindo, se lembrando das presepadas também, né? Conta a tua aí. Diga aí, Contar a Carla. minha aí, a cara dela. É, assim, né? A minha juventude. Na minha juventude, eu sou moradora da comunidade, como vocês sabem, do Padre Andrade. E eu acho que a juventude, ela é uma fase muito difícil. E eu, como todas as outras também, passei pela minha fase, né? Só que assim, como eu era filha de pais separados, desde pequenininha, eu sempre fui muito observadora. E ali, minha avó já era bem velhinha, né? E ela não podia comigo. Por mais que ela quisesse, ela não tinha controle sobre mim, né? E nem o meu avô. Meu avô era aquele que apoiava. A minha avó dizia assim, tu não vai, tu não faz. Quando ela dormia, o meu avô, vai para onde tu quer, pula, tu chega cedo, tá entendendo? E assim, ele era meu cúmplice e ela era a que corrigia. Só que eu nunca fui danada. Nunca fui questão de namoro, né? Eu era danada de imperativa mesmo. Mas de namoro eu nunca fui. Mas por quê? Porque eu via os traumas da minha família no geral e eu dizia, eu não quero aquilo ali pra mim. O meu primeiro namorado vai ser o meu primeiro esposo, vai ser o meu primeiro... Até quando Deus quiser. O que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer para que meus filhos tenham aquela estrutura que eu não tive, né? E eu levava aquilo ali. Errava? Claro, errava, mas eu não, vou ficar aqui. Um exemplo, muitas adolescentes, né, como... Não vou falar o nome, claro, né? Mas, assim, muitas adolescentes na minha época, elas todas usavam drogas. Entendeu? Eu dizia, eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, que vai sair de mim, né? Mas elas não deixavam de ser minhas amigas, não. Eu ficava ali, eu era amiga delas, porque nós éramos dali. Nossa amizade tinha que ser uma com a outra mesmo. Tá entendendo? Mas era uma escolha. Era uma escolha que eu tinha. De fazer ou não fazer. Eu preferia não fazer. Porque eu tinha aquela coisa. Como eu falei pra vocês, eu sempre me policiava. Né? No colégio, assim, eu gostava tanto das meninas da frente quanto dos da trás, né? Como diz a galera do fundão, como eu falei, né? Eu era muito danada, muito imperativa demais. Só que eu dizia, eu tinha o meu limite. Eu era aquela que passava todo ano. E a minha turma ficava lá, entendeu? Ficava lá, mas eu era desse jeito. E eu sempre fui assim. Carla, você falando um pouco aí da tua história também, lembrei que você me contou, a gente estava tomando um café que foi feito pela minha amiga Isabel, né? Nossa amiga Isabel fez, auxiliada por você e fiscalizada pela Laíde. Ainda bem que no final das contas, equipe. todo mundo deu nota 10 aí pro café da Isabel, né, Isabel? Nota 10 e 1.000, né? E a Giovana deu 1.000, não é? Mas enquanto você falava, eu lembrei que você me contou que já participou aqui de um dos nossos episódios, a sua filha. Sim. Você falando aí um pouco da sua juventude, né? Que é a Sim, Carol, é assim? Carolina. A Carol participou aqui também de um dos nossos episódios. É muito interessante, sabe? A gente ter essa convivência com vocês, que são do Padre Andrade. Você começou dizendo, Isabel, que nasceu lá pro lado do Papicu, não foi isso? Morou por lá, depois migrou para o lado do Padre Andrade, não é isso? Está por lá hoje. A Laíde já nasceu lá no Padre Andrade, está por lá, e você também a vida toda lá, não é isso? Sim. Interessante. Mas é isso. Então a gente tem assim um pequeno resumo da infância, da juventude. Vamos falar sobre o agora, sobre o hoje, né? Muitas responsabilidades, muitos desafios, um encontro aí com o pequeno Nazareno. Né? Eu sempre gosto de perguntar, porque vocês fazem parte desse projeto, né? O Dignidade para a Infância, participam do grupo terapêutico, que é realizado aí pelo pequeno Nazareno. Mas como é que foi esse encontro de vocês com o pequeno Nazareno? Conta aí pra gente. O encontro com o pequeno, nós conhecemos o pequeno Nazareno, que nós vivemos na Invasão, né? Que hoje foi batizado por Selva. Selva, lá se chama Selva. É. Aí nós conhecemos o pequeno Nazareno lá e nós gostamos muito dele porque ele nos abraçou, né? Ele nos abraçou, ele trouxe benefício para nós lá, né? Que nós vivíamos com dificuldade, ele trouxe água para nós, ele trouxe projetos também para as crianças, para os jovens
da comunidade, né, que é a invasão, né? Aí nós conhecemos eles através da invasão, né, que nós vive hoje, lá onde nós vive. Que quando nós chegamos lá não tinha água, nós não tinha água, nós tinha um poço, só um poço, que o rapaz fez um poço, aí do poço ele botou uma torneirinha para a comunidade toda. Aí foi quando como é o nome dele? O Altão. O Altão, do Pequeno Nazareno, o Bernardo. O Bernardo, né? Trouxe esse projeto aí para nós com água. Hoje nós somos muito felizes, porque nós já temos água, né? Água encanada, né? Graças a ele. E outras coisas que também eles nos ajudam lá, né? Entendi. A nossa comunidade está linda. Ele fez o projeto das plantas, né? Das plantas em cada barraco. Assim nós plantamos as plantas, né? A planta que ele levou, né? Então foi nesse contexto aí, nesse momento, nesse movimento todo que conheceu o Pequeno Nazareno, né? Nazareno. Queria que você falasse também, Isabel, mas também eu fiquei com uma curiosidade. Em que momento vocês deixam lá o Papicu? Porque você disse que já tinham conquistado uma moradia, sua mãe já tinha conquistado uma moradia naquele momento, não é? Aí, em que momento vocês se mudam ali para o Padre Andrade? Como foi? Nesse tempo, a minha mãe trabalhava ainda no prédio. Aí eu conheci uma moça, fui trabalhar com ela, a Mônica, e o esposo dela trabalhava na Petrobras, o Luiz. Aí ela tinha a Mônica, tinha o Yuri, de 4 anos, e a Beatriz, a Beatriz, de 4 meses. Aí eu fui trabalhar na casa dela, aí para me cuidar da menina dela e arrumar a casa com ela lá, ajudava ela, né? Aí nesse período, a minha mãe tinha já o meu sobrinho, né? Ele já tinha uns 10 anos, esse que eu criei ele, né? Aí a Mônica, o Luiz, ele foi transferido para Mossoró. Ele. Aí eu peguei, aí a Mônica me chamou para me ir para Mossoró também. Aí eu deixei minha mãe ficar aqui em Papicu com meu sobrinho, né? Aí eu fui só na mudança mesmo, nessa mudança passei ainda 3 anos com ela lá. Aí eu dizia assim, no dia que eu fosse aí eu vim embora, a menina chorava tanto, que era doida por mim, e eu chorei também, né, porque eu adorava ela, Maria, eu era mais ela do que o irmão dela. Aí eu disse, no dia que eu tivesse o primeiro filho, eu botava Diana Beatriz. Aí nasceu o primeiro, que eu botei foi de Yuri, que era o filho dela, de Yuri. Ela tinha um casal de filhos, né, o Yuri e a Beatriz. Aí eu botei de Yuri. Aí eu fiquei grávida da Bia, aí nesse tempo aí pra gente... Como é que vocês saíram? Nesse tempo do bairro, no Papicu, a gente saiu de lá. Isso. Foi através de um acontecimento que aconteceu lá. Então foi a partir desse acontecimento que vocês decidiram, então, ir morar lá no Padre Andrade. Aí a mãe começou a fazer... Ele foi preso, esse meu sobrinho foi preso. Aí quando se soltou-se, a gente alugou uma casa para Banda Barra do Ceará. Aí a mãe botou a casa para vender no Papicu. A gente ainda ia vender uma casa por 8 mil. Né? A casa estava toda estiorada mesmo, era de 4 compartimentos. Aí a gente foi para o Padre Andrade. Aí meu sobrinho saiu, né? Ele saiu. Aí lá a gente conhecemos o Padre Andrade através do Paulinho, que ele é o morador lá do Padre Andrade. Aí lá a gente ficamos, né? Conhecemos, aí eu olhei para essa casa que a gente estamos hoje. Aí eu disse, aquela casa um dia vai ser da gente. Aí a dona da casa chamou minha mãe, perguntou se minha mãe não queria comprar ela. Aí a casa da gente estava à venda, já estava certo. Aí pronto, a mãe disse, a gente vai ficar com uma casa. Aí compramos essa casa. Já entendi, mas você mora na selva também?
Não, quem mora lá é minha filha, Ana Beatriz. Sua filha, Ana Beatriz. Tudo bem. Ela participa também de algum projeto do Pequeno Nazareno ou não? Ela estava participando, ela participava. Ela trabalhou. Pronto, eu entendi então por que vocês se mudaram do Papicu para o Padre Andrade, né? Que ficou naquele primeiro momento, ela falou e eu fiquei querendo entender. Não, eu tinha ficado grávida no Papicu. Isso. Eu tive meu Yuri, fomos pro Padre Andrade, ele tinha 5 meses. Hoje ele tem 23 anos. Muito bem. A Laide contou também como conheceu o Pequeno Nazareno. E você, qual é a sua história com o Pequeno Nazareno? O Pequeno Nazareno eu conheci através da Zenilda. Microfone. Através da Zenilda. Que é uma liderança comunitária, né? Dona Zenilda. Ela do projeto. Eu conheci o Bernardo. Do Profar. Foi lá no Profar. Né? O projeto Famílias Reunidas. Famílias Reunidas. Eu conheci por causa dela. Aí ele foi lá em casa, fez uma visita lá em casa com a turma dele, sabe? Aí ele perguntou se eu queria ser voluntária lá do projeto dela. Aí eu disse, eu aceito. Aí eu comecei a trabalhar lá no projeto, como voluntária. Entendi. Eu tenho uma questão para perguntar para vocês, mas eu antes queria te dar a oportunidade também, Carla, de falar sobre essa história sua, da Carol, né, também com o Pequeno Nazareno. Depois vamos falar do grupo terapêutico, já. Assim, a minha história com o Pequeno Nazareno é uma coisa leva a outra, né? Eu tive tias, né? Eu tive tias que faleceram, né? Não foi uma, foi tias, né? Aí essas tias tinham filhos especiais. Aí esses especiais ficaram órfãos. Aí eu passei a cuidar deles, né? A correr atrás dos direitos deles, comecei tudo, no geral. Aí fui criando um conhecimento com essas pessoas. E aí eu passei a ajudar a outras pessoas, entendeu? Através disso, a dificuldade faz forte, né? E eu passei a ajudar, sentir prazer naquilo. Comecei ajudando um, outro, e aquilo foi crescendo. Onde eu via a oportunidade, né, de ajudar de alguma maneira, eu ia. Aí uma amiga minha me apresentou o Pequeno Nazareno. Carla, tá tendo psicólogo gratuito, né? Gratuito, principal, que ali ninguém tem dinheiro, né, para pagar, né? Um psicólogo que muitas vezes é muito caro, né? Tem um valor alto, né? Aí eu peguei e disse assim, ela me chamou e disse, Carlinha, ó, tá tendo psicólogo gratuito lá no projeto. Aí eu fui e disse, é gratuito? Ela disse, é. Aí eu juntei algumas pessoas e levei para lá. Mas pessoas com depressão grave, pessoas com estado emocional, ansiedade, totalmente abalado, né? Que vocês até viram, né? Muito grande, assim, que eu ajudava essas pessoas. Aí eu peguei, levei elas. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu também precisava daquilo ali. Você cuidava, mas também precisava de cuidado. Eu acho que eu precisava muito, entendeu? Aí eu peguei e amei a Giovana, né? De cara, assim, uma psicóloga, assim, extraordinária, né? E ali eu estava no meu habitat, né? Amei, fiquei lá, passei a levar as pessoas para lá, porque é uma coisa maravilhosa. Eu falo do Pequeno Nazareno, porque, assim, muita gente ajuda com interesse, né? Tipo, em algum político. E eu dizia, meu Deus, o que é o Pequeno Nazareno? Porque eu nunca ouvi falar. Eu não vejo esse pessoal com um partido político. Eu não vejo esse pessoal mandando a gente se expor na internet para apresentá-los, né? É algo de coração. E aí eu peguei e comecei a conhecer, né? Aí vi que tinha outros projetos dentro do Pequeno Nazareno. Aí levei minha filha, levei as amigas da minha filha, que foi a Isadora, outras. E pronto. A minha história com o Pequeno Nazareno foi essa, e eu amo de coração. E assim, nós temos a melhor psicóloga, posso falar, que ela não é uma psicóloga simples. Eu já fui para várias consultas com psicólogos, né? Já participei, já fui acompanhante, né, de alguns pacientes, e eu nunca vi, não estou babando, né? Eu nunca vi uma psicóloga tão maravilhosa, que aborda vários temas como a Giovana. E aquilo gratuito dentro de uma comunidade. Então, muita gente está perdendo a oportunidade. Porque isso, além de ser gratuito, está ali para nós, algo que, para a gente ter acesso, seria um valor muito alto, né? E ela faz de graça, através do Pequeno Nazareno. É muito bom.
Entendi. E mais uma vez, você falou na Isadora, eu lembrei, sabe? As meninas deram um show aqui. Muito interessante o episódio com elas. A Carol, sua filha, a Isadora, a terceira eu não estou lembrando o nome agora, mas foi muito bacana o episódio. Bom saber como é que vocês conheceram o Pequeno Nazareno, né? Que estão participando do grupo terapêutico. E vamos falar sobre esse grupo, como é que ele funciona, né? Como é que é o trabalho lá da Giovana, que ela já ressaltou aqui, a Carla, junto com vocês lá no grupo terapêutico, que é aqui dentro desse projeto Dignidade para a Infância, que a gente chama no Pequeno Nazareno de DPI, né, para a sigla assim, que é uma parceria com a Petrobras, como já falei no início, tá? É dentro desse programa Petrobras Socioambiental. Mas lá está o grupo terapêutico. Como é que funciona? Como é que acontecem as reuniões aí? Ela já disse aqui que a psicóloga é danada, né? É assim, uma profissional maravilhosa. Né? E qual é o papel de vocês? Assim, vocês têm aquele grupo, aquela roda de conversa. Descrevam aí para quem não sabe como funciona, como disse a Carla, né? Porque as pessoas conhecendo vão também procurar participar, né? Vão saber que a partir dessa fala aqui de vocês, né, elas podem também serem acolhidas, né, participarem desse atendimento. Quero que vocês falem sobre o grupo terapêutico. Como é que é lá a conversa? É bom, né? Assim, a gente ama, né? Porque lá tem muitos assuntos. A gente pode desabafar, né? Sabe que a vida hoje não é fácil, né? A gente tem problemas, tem filhos, tem esposo, tem neto. Nós somos super carregados, né? Aí, a terapia é muito boa para a gente. Lá a gente tem os assuntos, nós solta, nós conta, né? Nós chora, nós ri, né? Ali vai nos aliviando, aquilo que está preso, que às vezes a gente tem coisas que está tão preso que nós não desabafa com ninguém. Mas a terapia com a Giovana é muito bom, né? Ela traz assuntos que alivia as nossas dores, as nossas feridas, né? Que às vezes a gente ri por fora, mas só por dentro só conhece a Deus, né? Nós temos problema, nós temos nossos problemas em casa. Aí quando nós chega lá, a gente sai lá aliviada, porque ela puxa assunto, ela nos ensina coisas que a gente nem sabe o que era, mas ela nos ensina. Aqui, como assim, ela dá sempre esse negócio das violências domésticas, assuntos que a gente passa em casa, a gente acha que é normal, né? A gente acha que aquilo é normal. E ela indica que muitas vezes o que a gente passa não é normal. Para a gente é normal, porque a gente já está acostumado a viver aquilo, a gente não é normal. Então, a terapia ajuda muito a gente a avançar, né? A viver. A deixar a saúde mental em dia. Em dias, né? A gente vai soltando. Às vezes a gente fica em casa, tá cheio de problema, a gente acha que, oh, meu Deus, estou passando por isso. Aí a terapia, a gente chega lá, é um grupo. Pessoas com vários problemas diferentes. Mas quando você vê, é tudo no mesmo... Se unir, o problema tudo é igual. Dá aquela sensação que a gente não está sozinho, né? Sozinho, é. Bacana. E aí? Diga lá, Isabel. Você é frequentadora assídua também do grupo terapêutico, né? Complemente aí a fala da nossa amiga. Ela descreveu muito bem, mas complemente. Não, eu só vou agradecer a Deus por ter botado a Turma do Nazareno com a terapeuta Giovana. Isso aí foi muito bom. Só tenho a dizer isso mesmo, porque já tudo, elas disseram já tudinho. Pois é, você sabe que a gente tem a Carla Giovana, né? Tem também lá em Maranguape, no Pequeno Nazareno, tem a Giliana também, acho que é Giliana Arruda. E parece-me que, viu, Carla, que a gente teve aqui, Isabel, a Laide, que a gente teve, foi presenteado, porque as profissionais, tem a Bruni aqui também, né? Tem a Rayana, também outra psicóloga que trabalha com a gente, tem várias, né? Então a gente está muito bem servido aqui de psicólogas, né? Então você aprova o trabalho.
Maravilha. Carla, quer dizer mais alguma coisa sobre o grupo terapêutico? O grupo terapêutico ele acontece de 15 em 15 dias. Ela aborda diversos temas, né? Temas assim bem polêmicos, né? Para o nosso interior, coisas que mexem com a gente, traumas da infância, autoestima, como eu me vejo, como você lidar com seus problemas. E é libertador. A gente não sabe, quem não faz não sabe o poder que uma terapia tem, né? Não é só para doido que a gente fala em terapia, o pessoal, isso é coisa para doido. Não é, né? É uma coisa muito importante para nós, né? E principalmente para uma comunidade como a nossa, que tem muita gente sofredora, muita gente com realidades tristes, que só Deus e terapia para ajudar, né? É isso. Gente, eu queria também, vocês falaram aqui, acho que foi a Laíde, você também falou, Isabel, sobre a questão da invasão, né? De morar num espaço, num território. Vocês usaram o termo invasão, né? Mas a gente aqui, muitas vezes, a gente prefere usar ocupação, sabe? Porque, às vezes, quem não concorda, porque ela está falando aqui, a Carla acabou de dizer, que a gente enfrenta muitos problemas, muitas ausências de direitos, né? As políticas públicas de saúde não conseguem, de modo suficiente, atender a gente, né? Muitas vezes a educação também para os nossos filhos, né? Para todos nós, muitas vezes a escola não chega como deveria chegar. Até os meninos que vêm aqui também, os alunos que são alunos, que estudam nas escolas, reclamam da merenda, reclamam de um monte de coisa aqui. E a gente vai ouvindo e vai, né, constatando pela própria voz dos jovens, que a coisa na área da educação também, por mais que os governos procurem fazer, ainda não está chegando como deveria para todo mundo, né? Então, saúde, educação, e eu quero tratar um pouco da questão da moradia, porque o Pequeno Nazareno atua hoje em 11 territórios, em 11 ocupações habitacionais, né? Vocês têm consciência da diferença entre essas duas palavras, né? E morar numa invasão ou numa ocupação? Vocês já fizeram esse debate em algum momento ou não? Digam aí. Assim, eu acho, como você falou assim, invasão a gente chama porque quando a pessoa passa diz assim, está invadindo, está tendo uma invasão ali de terreno. Todo mundo corre, né? Pessoal, a gente diz invasão porque quando o povo convida, vamos invadir, né? Está tendo invasão. Mas hoje, aí quando a gente está morando, eu vejo o povo falar de ocupação. Mas quando a gente corre para pegar aquele pedaço de terreno, o povo chama, diz assim, está tendo uma invasão ali, né? Estão invadindo um terreno. Aí a gente, como não tem moradia, mesmo que a gente pague aluguel, mas as pessoas são assalariados, o salário não dá para pagar a casa, ou você paga a casa, e o dinheiro, o mínimo que sobra para o alimento é muito pouco. Então, a gente vai tentar uma moradia, né? Aí a gente fica hoje eu estou lá na ocupação, vou falar ocupação porque já está ocupado, né? Já estão pessoas morando, né? Quem vaza é quando a gente vai tomar, né? Mas hoje nós estamos ocupando, né? Então, lá mora a minha filha. Aí eu estou morando lá também, né? Também pela minha filha. Porque eu já enfrentei uma ocupação, né? Porque o Padre Andrade, eu vou dizer que ele foi formado de ocupação. A maioria das moradias lá é ocupação. Eu passei 9 anos morando numa ocupação. Morei 9 anos numa barraca. Enfrentei muitas coisas, né? Enfrentei a chuva, o inverno. Quando o inverno vinha, levava minha barraca. Aí eu tinha que sair da barraca, passar o inverno na casa da minha mãe. Quando acabava o inverno, eu voltava para a barraca. 9 anos. 9 anos. 9 invernos. 9 invernos. Meus filhos, provavelmente eu tive tudo na barraca, né?
Aquilo ali eu achava tão bom, porque quem não tem nada, ganhar um pedacinho de terreno daquele morar, é tudo, né? Mas o quê? Mas venci, né? Ganhei uma casa. Na época que eu ganhei a casa não era como o governo dá hoje, né? Era época de mutirão. O governo entrava com os materiais, o terreno e o pedreiro. E nós, mulheres, nós éramos as serventes. Quem tinha marido, assim, o marido trabalhava como servente, e nós, mulheres, que não tinha marido, às vezes o marido trabalhava e não podia tirar a renda para pagar o servente, né? A gente, mulheres, eu trabalhei 9 meses como servente. Tempo de uma gestação. É. E depois desses 9 meses nasceu lá a moradia. Eu ou não. Na época que saiu as nossas casas, eu me lembro até hoje, nessa época o prefeito era o Cambraia. Cambraia fez reunião com nós, comprou o terreno, que hoje o terreno é aquele lá, daqueles conjuntos lá. O Cambraia veio e assinou para nós, olha, nós compramos o terreno. Tá lá. Vocês botam os maridos para vigiar, porque é da prefeitura, a qualquer momento outras pessoas podem querer invadir. Um marido vigiava de dia, outro vigiava à noite. Chegou, teve eleições, entrou o Juraci. Aí o Juraci veio com outro projeto. Teve lá uma revolução, eu me lembro tudo hoje, né? Teve uma revolução lá, não sei foi o que aconteceu. Eles fizeram essas casas de duplex, né? Aí disse que a gente ia pagar uma taxa. Nessa época, a taxa era de R$40, né? O povo não concordou, que nós estávamos querendo moradia, não pagar moradia. Porque se a gente quisesse pagar moradia, nós estávamos no aluguel. Aí o povo barrou a obra, uma tal de... Tinha uma mulher que sempre era lá da prefeitura lá, veio, gabelou, nós liberamos a obra. Levantou a obra, eu não sei o que foi que houve, os pessoal não concordaram, barraram a obra e invadiram as casas. Sabe como é nessas coisas? Aí você perdeu aquilo que você estava construindo? Não. Aí veio um líder comunitário, que lutou por nós, que eu ainda me lembro que era, nessa época, a liderança comunitária era o Zé Sinal e a dona Marlene. Eles conseguiram para nós o mutirão, mas não no nosso bairro, porque nós queríamos ficar no bairro. Então, nosso mutirão saiu no Vila Velha, né? Foi onde nós ganhamos a casa, no Vila Velha, né? Aí, hoje, a minha história, que passei uma história, hoje é meus filhos, né? A minha filha era pequena, ela morava com a minha mãe. Ela dizia, não, eu não quero morar em barraca, não. Eu tenho uma vergonha. Aí, hoje, eu vejo assim, né? Hoje, ela está morando na ocupação, lá na barraca dela, né? Eu digo assim, tá vendo, ó? A minha luta, se tu tinha vergonha lá no passado, hoje tu está na mesma luta, né? Aí, hoje, ela está lá para conseguir a casinha dela, né? Que é um sonho de todos nós, a nossa casa. As dificuldades que você passou, Alaide, né? As que a sua filha enfrenta hoje são as mesmas ou é um pouco diferente, é um pouco mais ameno? É mais a menos, porque a nossa comunidade é chique, né? A nossa comunidade hoje tem água encanada, tem luzes, tem internet. Na minha época, a barraca lá, nós não tinha luz, não. Né? Às vezes, uma luz passando assim, era muito fraca, passando uma barraca para outra. E hoje, as barracas é mais chique. Tem até ar-condicionado. A barraca é mais chique. Tem até ar-condicionado, tu viu? Umas barraquinhas com ar-condicionado. Às vezes, eu digo assim, ó, gente, nós não somos pobres, coitado, não. É porque... porque tem que morar em barraca, tem que... Não, hoje as coisas melhorou, que né? Bom, né? Que bom. Melhorou, hoje as pessoas têm condições melhor, mas na minha época, não. Na minha época, eu me lembrava que
Quem tinha um pedaço de terreno daquele, era uma riqueza. O pessoal só fazia pegar, levantar, colocava uma lona em cima e morava. Né? Hoje as barracas é chique. E Chique, tem meu o bem. pesque pague também, né? Pescou, Agora comeu, né? agora me diga uma coisa, você falou da ocupação também, eu queria que vocês falassem sobre o mesmo tema, mas você falou Alaide, da ocupação que se chama selva. Mas é a mesma Lagoa do Urubu ou não? Na Lagoa do Urubu. É a Ocupação, mesma coisa. Lagoa do Urubu. Selva, porque só ficavam os fortes, né? Então foi batizado como Por selva. Porque aquele espaço era muito disputado. Muita gente. Não era como disputado. como é que Era algo assim, sacrifício, né? Porque não tinha nada. Não tinha água, ok. não tinha luz, não tinha nada. Então, quem ficou ali é selva, na selva, como é na selva, né? Então, por isso esse Sobrevivência. nome. Entendi. Ela falou selva. Eu disse, mas selva, Lagoa do Urubu, Padre Andrade, então é Lagoa do Urubu. Sobrevivência. Só fica o Entendi. Ali é tão bom, sobrevivente. né? Ali é tão bom que eu vou pra lá, a foto não sai de lá, né, Laís? Um clima muito bom, um clima gostoso. Tudo limpinho, é humilde, mas é tudo limpinho, é uma coisa agradável. Eu vou também, fico lá com as meninas pegando É cheio de ventinho. cachorro, gato. Eu tenho até uma cachorra lá em casa, que é de lá. Eu peguei e mandei castrar ela. Pra É não um povo encher mais. acolhedor, organizado. Tá entendendo? Eu não São vejo educados. briga. Às vezes eu digo assim, ai gente, nós moramos aqui, mas nós não somos pobres, coitadinhos, não. Nós moramos porque nós não temos moradia. Nós não pode pagar aluguel. E a gente vê Porque que tem nós amor, somos- né? é. Tem plantinhas, tem vida ali, né? Tem Ó, e amor. tem também, sabe o quê? 2 pessoas que fazem comida para os bichos e vão distribuir para os cachorros, gato lá. 2 moradoras que moram lá perto de casa. Lá nós estamos, lá na selva, nós estamos com um projeto também, né? Nós fizemos projetos nós da igreja, né? Que tem uma igreja também lá. Nós entramos com um projeto, o projeto samaritano. Nós teve um propósito no nosso coração da pastora. Nós faz quentinha, nós faz almoço todo dia para o povo da selva, né? Da comunidade, né? Selva todo Já mundo estão bate- atendendo quantas pessoas todo dia? Todo dia nós estamos atendendo. Na inscrição que nós fizemos, está 70, quase 80, porque contamos com as crianças. Faz as quentinhas dos grandes e as quentinhas pequenas das crianças. Aí vai as crianças. Ontem nós despachamos 30 quentinhas para as crianças, mas hoje nós pôs um controle, porque nós não pode abraçar todos, né? As crianças. Aí, então, hoje nós pegamos, nós não escrevemos o nome das crianças. Mas como as crianças estavam aumentando, nós despachamos para as crianças e os adultos. Então, juntando tudo, dá 80 quentinhas. Aí, ontem nós pôs em ordem, porque tudo tem que ter ordem, né? Nada que sem decências, porque vira bagunça se não pôr ordem. Então, nós escrevemos, porque nós botamos o nome, nós dissemos, gente, nós vamos pôr o nome. Se tiver 2 faltas, nós tira, porque é muita gente. Então, a gente vai pôr aqueles que vêm. Se você não vir, nós substitui, né? Mas nós abraça todos. Porque às vezes a gente vocês ficam esperando, porque às vezes vem e não falta, às vezes dá para a gente distribuir, mas o projeto que nós estamos fazendo, muito bonito, né? Porque nós temos que abraçar, né? Vocês se consideram, né? Vocês falaram um pouco do grupo terapêutico, né? da participação, mas eu percebo que vocês são mulheres assim que exercem uma certa liderança lá na comunidade, pela fala de vocês, Sim. né? Ajudam a cuidar, ajudam a organizar. É isso mesmo? Sim. É assim que funciona? Fale um pouquinho sobre essa habilidade, sabe? De também abraçar. de ajudar a organizar a comunidade. Eu acho isso muito interessante. Assim, na comunidade tem artistas, né? A gente aprende a ser advogado, que a gente corre atrás dos nossos direitos, né? Uhum. A gente aprende
Tudo que você imaginar tem na comunidade, né? Escondido, né? Tem gente que tem profissões que é como fosse um dom, né? Que brota ali. E é muito lindo. E aí, uns que têm esse tipo de conhecimento vai ajudando os outros. Vai ajudando os outros como elas. O projeto que a igreja lá da Selva está fazendo, ela não recebe um centavo de local nenhum, né? Da prefeitura. É só por amor. Elas trabalham gratuitos, sem fins lucrativos, né? E é muito lindo isso, ver, assim, quem tem seu conhecimento passa aquilo que sabe, entendeu? E assim vai melhorando a comunidade, a realidade de cada um. É uma espécie de mutirão também, né? E também incentiva eles, né? Porque às vezes nós fizemos esse projeto samaritano, eles também se envolvem, né? Porque como eles sabem que é um projeto assim, vamos dizer assim, solitário, aí eles mesmos doam. Às vezes chegam com 1 quilo de arroz, 1 quilo, 3, chega com dinheiro ali, está aqui, pastora, está aqui, irmã. Hoje eu trouxe 2 quilos de arroz, hoje eu trouxe um macarrão, eu trouxe uma verdura, acabou o gás, a gente bota no grupo. Gente, hoje nós estamos com dificuldade de fazer a comida porque o gás acabou. Tem como vocês ajudar? Aí o grupo reaciona, aí o grupo diz, vou ajudar. Aí um bota 10, outro manda 20, outro manda 3. Isso é todo mundo junto. Não é só nós, todo mundo se junta, a comunidade todinha, né? Se junta. Entendi. A Lagoa do Urubu, propriamente dita, assim, está com quanto tempo que começou a organização? Para chegar onde chegou? Porque não tinha nada, não tinha a energia elétrica. Não é, Laide? Não, na verdade, ela foi invadida a primeira vez. Aí os moradores ganharam casa, né? Ganharam uma casa, um apartamento. Não, primeiro eles foram para o aluguel social, não foi? Desse aluguel social, eles foram tirados todos de lá e foram para apartamentos alugados. Aí foi prometido apartamento próprio. Semana passada, ou foi mês passado, ganharam, né? Dia 20. Todos ganharam. Só que hoje o custo de vida vem só aumentando. Como ela disse, um salário não dá para pagar um aluguel. E a população crescendo. E aquele terreno ele estava vazio. E muita gente precisando daquele terreno. Então, foi uma nova invasão, uma nova ocupação. Mas teve uma invasão que a polícia veio e não deixou. Se Pois lembra, é. Laide? Eu estou... Não, assim, porque essa ocupação que nós estamos, né? Vou falar Ela está com uns ocupação, 2 né? anos, mais ou Essa um ano. ocupação, teve essa primeira ocupação para cá. Nunca ultrapassou para lá, porque tentaram... Hoje, essa ocupação que nós estamos já foi tentada ser invadida, não conseguiram, porque deu polícia. Então, porque dizia que aquele terreno era da fábrica. Ninguém conseguiu. Foi de cá para cá que os pessoal já estão nas casas, já ganharam as casas. Aí nós fomos, invadimos agora, né? Então a empresa disse que o terreno não é deles. A parte do terreno, a fábrica era deles, a fábrica dividiu já. O sítio também já passou o muro, né? Então aquele terreno agora é nosso. Eu entendi aqui na fala da Carla, na explicação dela, que tem muita gente que não pode pagar aluguel, que não tem condição de ter aquela moradia assim mais estável e ocupa, não é? Sim. Depois vai lá, digamos que o Estado, né? O Estado que eu digo, a prefeitura, entra lá, os gestores públicos, aí conseguem lá um aluguel social, Sim. conseguem uma moradia. Mas tem tanta gente sem moradia que se tem um espaço ali que está ocioso, que não está sendo ocupado, alguém sempre vai chegar lá para... Não é isso? Isso. E aí é todo esse ciclo. Mas aí eu lembro daquele que eu falava antes, né? O Estado brasileiro, né? Assim, as políticas públicas, né? E todo mundo paga imposto, né? Para que as políticas funcionem, mas não chega para todo mundo. Não E a chega moradia pra todo é um mundo. dos casos, não é? E o Pequeno Nazareno, como falei, tem se voltado, nos últimos anos, tem voltado a sua atividade, o seu trabalho, exatamente para esses territórios. Né? Porque não é só a questão da moradia, né? São
são muitos as demandas, as necessidades, né? Como Mas, pois não. eu tenho observado, né? Ultimamente, não sei se vocês observaram, parece uma epidemia de pessoas com câncer, né? Em todos os locais. Coisas que a gente via, né, perdido, né? Não podia nem falar nessa doença. Hoje é uma epidemia e ninguém alerta isso, mas para mim é uma epidemia. Que em uma rua tem 3, 4. Então, a realidade de uma pessoa que vive com CA, com condições, é outra, apesar das duas serem tristes, mas é totalmente diferente de uma pessoa que não tem nada. Então, ali eu conheço várias pessoas que estão em estado paliativo, que não tem apoio de nada. Nem para uma consulta marcar, porque são tão fraquinhas que não tem uma consulta, né? E são necessidades básicas, mas que não conseguem. E ali a demanda está muito grande. Eu tenho observado isso. Eu tenho, assim, pensado, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, lá tem um projeto que eu sigo no Instagram, que eles já fazem, é um grupo, tem psicóloga, tem enfermeira, e eles vão visitar essas pessoas. E eles ajudam no que eles podem, amenizando o sofrimento daquelas pessoas, né? E eu fiquei observando, né, de um tempo para cá, sozinha, na minha, olhando, observando, tá demais, né? Tem pessoas abandonadas, pessoas com essa doença que maltrata tanto, né? Seria muito legal que algum projeto visasse isso, né? Eu estou entendendo. Gente, é o seguinte, nosso podcast normalmente não tem uma pauta pré-definida. A gente vem aqui para conversar, para trocar ideias, não é? Para compartilhar um pouco da nossa vida. Eu não sei se... E a gente já está aqui com mais de 1 hora, sabe, de conversa. Eu não sei se vocês gostariam de falar sobre mais algum assunto que vocês tenham trazido para a gente conversar. Né? Quero saber também se estão satisfeitas, porque a Giovana fez o convite, né? E Sem vocês dúvida. aceitaram de bom grado. Estão dedicando aqui uma tarde praticamente, né, da vida de vocês para dar atenção aqui ao Pequeno Nazareno. Então, Como eu pensei, de ontem para hoje foram várias tribulações para a gente não se encontrar, né? Houve vários contratempos, que houve um velório, não foi na nossa rua, de uma amiga nossa, justamente com essa doença. Houve várias coisas para a gente que a gente não estivesse aqui. Mas eu fui no centro, resolvi tudo, eu tenho que ir. Porque eu tenho um débito com um projeto lindo desse, né? Então, eu não podia deixar a Giovana esperando. Assim que eu cheguei, eu só tomei um banho, né? E fui. Giovana, eu tô aqui. Eu não tô bem, mas eu vou. Aí, fiquei esperando as meninas. E elas também tiveram muitas dificuldades de estar aqui hoje. Mas a gente é como se fosse uma gratidão. A gente tinha que estar aqui hoje. Eu Entendeu? quase não vinha, porque eu ia ficar com meus netos, né? Aí, já que não teve aula, aí a mãe dele ficou com eles, que hoje era a folga dela. Aí a semana ela já faltou porque estava doente. Aí tinha que levar atestado médico. Aí foi no posto para ver se tirava um atestado médico. Aí não tem. Aí ela se mandou para o UPA, mais de 10 horas. Aí conseguiu o atestado médico de 3 dias. Aí disse, graças a Deus, para poder ir com as meninas lá para o Nazareno. E eu, assim, como eu estou lá na cozinha, né, do projeto, aí eu disse, eu terminei lá, eu disse assim, eu vou ter que sair, que eu vou lá pro negócio da psicóloga. Aí a menina, depois vai tomar banho, tomei banho, né? Aí tomei banho, vai que nós guarda tuas quentinhas aqui. Aí eu tomei banho, procurando a farda, não achei, né? Eu digo, eu vou assim, porque eu vou chegar, vou dizer ela que eu não achei a farda, por causa da bagunça, eu não achei a farda. Eu cheguei lá no projeto, não vi nem ela, não vi ninguém. E eu chamei de casa, eu voltei. Aí eu cheguei lá, a menina ainda estava despachando a quentinha, ainda ajudei, né? Aí eu digo, não, vou lavar as louças. Fiz lá um avental, como eu já tinha tomado banho e já tinha trocado de roupa, eu fiz um avental com um saco, né? A menina mangando de mim, né? Que eu estava com cuidado de não melar a roupa, porque eu já tinha tomado banho. Aí estava lavando já as panelas, a Isabel chegou, tu não vai, não? Eu digo, mas eu pensava que vocês tinham me esquecido, eu fui lá no projeto. Não, mas, ó, eu fui buscar minha identidade lá na Bia, né? Lá na selva. Aí cheguei lá e eu, Beto, esposo dela, cadê a Laíde? Já subiu lá pra cima. Esse não tá lá, não. Porque eu já tinha ido lá no projeto também, né? Aí eu espero ainda. Aí eu vou em casa,
Aí eu fui de novo, aí eu vi ela, estava lá também. Aí eu disse, não, eu vou lá na selva, atrás da Laíde. Cheguei lá, ela estava lá na cozinha lavando, eu disse, vamos, Laíde. Aí a minha tu não foi, não? Eu digo, não, eu acho que as meninas não esqueceram de mim, porque marcaram 1 hora e eu fiz de tudo para mim estar no ponto certo. Tomei Eu cheguei, banho. era 1h12. A demora Eu foi também não procurar vi a faca, elas. não achei. Aí Aí- pronto, teve aí, mas deu tudo certo. Mas superaram aí todos os desafios, aqui Foi. estamos, Então, né? Eu aqui. sempre gosto de fazer essa pergunta, sabe? Aliás, de fazer essa provocação, melhor dizendo, sabe? Vocês fizeram muito esforço para estar aqui, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu queria que vocês se dirigissem também, vamos cada um dar um recado, a partir da história do grupo terapêutico, tá certo? Para as mulheres, né, que muitas vezes sofrem violência doméstica, outras violências, que, como a Laide disse, às vezes nem consegue identificar, porque já Tá acostumado. se acostumaram, né? Banalizaram viver naquela situação, enfim, e muitas outras cargas, outros pesos, né? Que as mulheres carregam sobre os ombros. Mas façam aí um convite ou deixem uma mensagem, deixem um recado para as mulheres que moram lá na região, tá certo? E convide para participar do grupo terapêutico. Vamos fazer uma rodada? Começa tu, Carla. Vamos Vai, por aqui. Carla Pérez. Olha ali para além da verdade, fale ali. Eu queria chamar, né, convidar todas as mulheres, né, eu acho que só pode mulheres, né? Todas as mulheres a participar do projeto, que é muito lindo, é gratuito, ajuda a gente a superar problemas, né? E venham participar, que vale muito a pena, né? Vocês vão ver a diferença do antes e do depois, né? Que a gente... Agora eu vou passar a vez para minha amiga Laide. Convida aí a Laide. Eu convido, né, as mulheres da nossa comunidade a vir fazer parte deste grupo. É muito bom, é agradável, né? E aprender coisas que a gente não sabe e a gente vai aprender lá, né? Lá nós ri, nós chora, nós desabafa e nós sabemos que na comunidade tem pessoas que necessitam e precisam, né? Não é dizer que, eu não vou não porque isso é besteira, não. É muito bom. É um remédio para nossas feridas, que às vezes nós estamos tão feridos e nós não temos coragem de desabafar com ninguém, soltar a nossa vida para ninguém. E lá nós cura nossas feridas, e nós aprendemos coisas que a gente acha que é normal, mas não é. Mas lá a psicóloga nos ensina coisas que a gente nunca pensou que isso não acontecia, e lá nós aprendemos. Então, eu convido as mulheres da comunidade aí no projeto Famílias Reunidas a participar da psicologia, né? Terapia psicológica. Pois é, aqui é o meu recado, o meu convite para a comunidade, para as mulheres, assim como nós aqui, né, passa, e tem mulheres na comunidade que passam também. E aqui eu convido. Você vai sair igual a Isabel, rindo, né, Isabel? Muito bem, Carla, Alaide, Isabel. Eu vou falar o quê? Já falaram tudo, né? Você tá sempre com essa desculpa. Quando elas falam, vocês já falaram tudo. Fica só batendo palma, mas muito bem. Concordando aqui com Mas reforça aí o convite. Vocês, mulheres, que estão ouvindo a gente, vá participar da terapia com a Giovana. Ela é uma psicóloga excelente. Faça igual ela, 1000. Ela é 1000. 1000. Aliás, 2000 ela é. Pronto. Viu? Venha participar, que é bom. É ótimo, a gente chora, desabafa, acha graça, ri, Se faz liberta. tudo, se liberta. Se Começa liberta. chorando e termina rindo e abraçado. E depois disso tem um lanche, minha filha. Pode vir. E é tudo gratuito. Alimenta Eu me liberto, a eu te alma, liberto e a gente se Nós liberta. todas se libertamos. Alimenta a alma, depois o corpo. Muito bem, olha. Carla Severo, Alaide Duarte, Isabel Cristina Brandão. Ainda bem. Olha aí. Acertou meu nome. Pois não é, rapaz. De vez em quando dava um branco aqui, né? Mas a gente acaba voltando.
Isabel, Oi. muito obrigado pelo café, viu? Porque eu estava preocupado nada. com a história do café. Não sei fazer café direito, né? Mas você 3 colherzinhas, arrasou. 3 arrasou. colherzinhas e meia, A vinham. receita, nota aí. Vinham. Não, ele sabe. Às 3, né? É, às 3h30. 3h30 é o horário, ó. Tá certo. Gente, então, muito obrigado, tá certo? Assim, pelo tempo de vocês, por terem enfrentado essas barreiras todas que vocês relataram aqui e continuem juntos. Apesar da gente não estar falando muito, né? Eu não falei muito, né? Mas Falou o suficiente, né? Falou. E outra coisa, se quiserem voltar aqui outro dia, a gente combina os assuntos, porque hoje foi a pauta assim livre. A gente foi conversando e é para isso mesmo, né? na próxima vez é bom a gente fazer um relatório, um papel, quando vier só falando, olha. Não, você falou, Isabel. Pô, eu acho que todas participaram aqui de modo muito satisfatório. Eu agradeço demais, tá certo? E, gente, esse é o podcast do Prioridade Absoluta. O Prioridade Absoluta, que vai ao ar pelo canal do YouTube do Pequeno Nazareno, né? Sempre às terças-feiras, 19 horas. A gente vai continuar trazendo aqui outros beneficiários e beneficiárias do projeto Dignidade para a Infância. Vamos saber as histórias pessoais, as histórias da comunidade, né? Porque são muitos os territórios onde o Pequeno Nazareno está inserido hoje com esse projeto. São 13, não sei se vocês sabem, são 13 municípios em 6 estados da federação, nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, tem muita água para passar aqui embaixo dessa ponte. E aí, para nós, é só agradecer a atenção, o carinho de vocês. E o nosso podcast está crescendo. Se inscreva no canal, deixa o like. Não é um trabalho comunitário, é um trabalho social que, com a presença de pessoas como vocês, aqui a Carla, a Alaide e você, Isabel, né? A gente não tem muito o que falar. Vocês abrilhantam aqui o trabalho do Pequeno Nazareno. Um grande abraço. Obrigada.